Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro dia do 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, Desafios do Sistema Tributário, Igualdade, Legalidade e Repartição de Encargos. Uma realização do IBDT, da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, Departamento de Direito Econômico, Tributário e Financeiro, a JUF e a JUFESP. Nós gostaríamos de agradecer aos patrocinadores e apoiadores do evento. Patrocinadores Ouro, Matos Filho, PwC e Tosini Freire Advogados. Patrocinadores Prata, BMA Advogados, Sescom Barriot, Itaú, Pinheiro Neto Advogados e Renault Advogados. Patrocinadores Bronze, Dias Carneiro Advogados, Krakowiak Advogados, Sacha Calmon Isabel Derzi Consultores e Advogados, Silveiro Advogados e Souto Correia Advogados. Apoiadores, Associação Brasileira de Direito Financeiro, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Instituto de Aplicação do Tributo, Associação Brasileira de Direito Tributário, FEComércio São Paulo, FIPCAF, Instituto Cearense de Estudos Tributários, Associação dos Conselheiros Representantes dos Contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, Instituto dos Advogados de São Paulo, Women in Tax Brasil, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, Instituto de Estudos Tributários e Associação Paulista de Estudos Tributários 20 anos. Nós gostaríamos de solicitar para que, quando as senhoras e os senhores deixarem a sala, acompanhem os pertences de vocês, por gentileza, e não é permitido o consumo de alimentos e bebidas dentro do salão. Muito obrigado. Iniciaremos esta manhã com o painel de número 11, Desafios da não cumulatividade na tributação sobre o consumo, ICMS e ISS. Para presidir esta mesa, gostaríamos de convidar o Dr. Felipe Renault, professor do IBMEC e da FGV, pós-doutorando pela USP, doutor pela UERJ, advogado e diretor da ABDF. Vamos recebê-lo, senhoras e senhores. E os nossos palestrantes convidados, doutor Edivaldo Pereira de Brito, professor emérito da Universidade Federal da Bahia e do Mackenzie, livre docente e doutor pela USP, mestre pela Universidade Federal da Bahia e advogado. Doutora Maria Eugênia Buonanno Caramico, mestra em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Direito pela USP, juíza da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, conselheira da Segunda Câmara do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo, conselheira e coordenadora de cursos de extensão do IBDT, advogada em São Paulo. Dr. Paulo Aires Barreto, professor da USP, livre docente pela USP, mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC, presidente do Instituto Geraldo Ataliba, IDEP. E teremos, chegando em um breve instante, o Dr. Roque Antônio Carraza, professor da PUC São Paulo, livre docente pela PUC São Paulo, mestre e doutor pela PUC São Paulo, advogado, procurador de justiça aposentado, que daqui a pouco comporá a mesa junto com os colegas. Por gentileza, com a palavra, Dr. Felipe Renault. Obrigado. Muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual. Eu queria dizer da imensa felicidade que é compor essa mesa, queria agradecer muitíssimo à comissão organizadora na pessoa do nosso presidente, professor Ricardo Mariz. Queria também cumprimentar o meu querido professor Eduardo Chueri, que aqui se encontra e que é meu professor supervisor aqui no pós-doutorado da casa, e com quem venho aprendendo muito, o professor Roque acaba de chegar. E dizer também da honra de estar aqui ao lado dos meus queridos professores, né? Inclusive, estávamos juntos na última semana, lá em Trancoso, só faltou a Mara conosco, mas estávamos todos lá. E, enfim, claro que São Paulo não tem as belas praias de Trancoso, mas tem essas arcadas aqui com
tanto conhecimento, tanta sabedoria, que, enfim, a gente nem sente falta, né, do cenário paradisíaco da Bahia. Bom, o tema de hoje, eu gostaria, claro, de cumprimentar todos os membros da mesa. O tema de hoje não podia ser mais, eu diria, o título não podia ser mais feliz, os desafios da não cumulatividade. A não cumulatividade, desde sempre, foi um desafio no Brasil, pela restrição sistemática da tomada de créditos. Obviamente que a nossa mesa aqui vai tratar dos tributos, a gente vai tratar dos tributos do imposto estadual, né, do CMS, do municipal, do ISS, e a próxima mesa dos desafios da não cumulatividade na tributação federal, especialmente no PIS e na COFINS, mas eu acho que, de longe, a não cumulatividade está na liderança dos litígios brasileiros, né? E, mais do que nunca, no centro dos debates, agora, em razão da reforma tributária sobre o consumo, né? Todos os dias nós abrimos os periódicos e temos lá alguma novidade, algum novo debate sobre a reforma tributária, especialmente sobre o consumo e a peculiaridade brasileira, especialmente em conseguir se conciliar, de um lado, a neutralidade necessária da não cumulatividade, a racionalidade do sistema, a otimização do sistema, a simplificação do sistema, e o nosso federalismo, que não é um federalismo simples, né? É um federalismo que ele precisa estar equilibrado e que a gente tem muita dificuldade em importar ideias do exterior, como comumente se faz, e tentar adotá-las aqui, né? Então, dito isso, e sem mais delongas, até porque nós seremos brindados aqui pelos palestras dos nossos grandes mestres e da nossa grande mestre Mara, eu já gostaria de iniciar passando a palavra para o nosso querido professor Edivaldo Brito, que já foi devidamente apresentado, mas que eu queria destacar que é doutor pela casa e livre docente pela casa, e uma das maiores referências do nosso direito tributário nacional. Professor, a palavra é sua. Eu sabia que tinha mesinha, porque quero cumprimentar o presidente, a mesa e todos os senhores. Eu estou dizendo que sabia que tinha mesinha, porque, como o presidente anunciou, e estão vendo que estou até emocionado, eu já somei essa tribuna 4 vezes. Fiz meu doutorado nesta casa, fiz minha livre docência nessa casa e sou titular de Direito Tributário, competindo com o professor Chueri, mas recebi a certidão de que sou titular da casa, e de Direito Civil, por incrível que pareça. Olhando os senhores, relembro os meus milhares de alunos da Universidade Mackenzie, que foram, ou compuseram eles, a audiência do dia da minha prova de erudição dessa tribuna. De modo que, desculpem a emoção inicial, mas é que lembrei dessa história. Meus 20 minutos, tomara que meu relógio esteja igual ao do presidente e desse negócio que está aqui na minha frente. Tem uma moça que mostra um papel, uma coisa. Como eu não enxergo, não vai adiantar nada ela mostrar, né? Então, eu prefiro olhar meu relógio. Mas quero cumprimentar o professor Ricardo Mariz de Oliveira, que temerário, porque convidar Edivaldo Brito para falar aí no começo é uma temeridade, viu? Mas muito obrigado a Vossa Excelência. Meu tema é ISS Construção Civil Subempreitada. E eu vou desenvolver o tema em 2 pontos. O primeiro, professor Ricardo, é a pertinência do tema
neste painel sobre desafios da não cumulatividade na tributação sobre o consumo. Pertinentíssimo o tema do ISS, Construção Civil Subempreitada. O segundo item é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, fazendo uma análise da hipótese do fato gerador e preocupado com a insensibilidade de todos. Sobretudo, se puderem imaginar que só esta semana aquele tal, podemos dizer assim, leading case, que teve como relatora a ministra Ellen Grace, que acho que tem mais de 10 anos que já não é mais ministra do Supremo. Há poucos dias é que o ministro Fux consolidou essa questão. Se olharem isto, podem ver a insensibilidade neste país para determinados temas importantes, como o tema da tributação da construção civil. Nesse primeiro item, eu queria fazer uma súmula histórica do sistema tributário. Aí eu já faço, meu caro Ricardo, uma homenagem à memória do meu amigo pessoal, Rui Barbosa Nogueira, idealizador desse instituto. Só um amigo poderia ousar pegar uma pessoa sem as qualificações para tanto e fazer como fez de mim, sócio honoris causa ao lado de Henry Tilbury desse instituto. Lembrar por tanta memória de Rui, se não fosse por causa de tantas realizações como esse instituto, seria um agradecimento pessoal por essa honraria imerecida, mas paciência ele me outorgou. Faço essa súmula histórica do sistema tributário de 1965 para lembrar que com esse sistema nós temos a substituição de uma tributação jurídico-formal em que Estado, município, Distrito Federal, territórios que ainda poderíamos pensar em alguns, e a União, cada qual fazia o seu sistema tributário. Então, a primeira das manifestações dessa reforma, de que resultou o sistema tributário nacional, é esta. Sonhou-se com um sistema nacional, e não um sistema de cada qual dos entes federados. Essa substituição jurídico-formal resultou numa tributação com bases econômicas. Todos nós, quando abrimos o Código Tributário Nacional, que é a maior expressão dessa reforma, louvores às memórias de Rubens Gomes de Souza e Aliomar Balieiro, meu professor, durante o ano todo de 1958, quando ele reassumiu a cátedra na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Tive eu esta glória de ser aluno de Aliomar Balieiro, tive eu a glória de ser orientando seu no meu concurso em 1974 para professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Fizeram, então, 4 grandes bases econômicas: produção e circulação, patrimônio e renda. Nós tínhamos, portanto, na produção e circulação, o imposto sobre serviços de qualquer natureza. E comércio exterior, porque o quarto grupo econômico era de uns impostos especiais que reforma posterior, como se lembram, incorporou ao mundo desses outros 3. Mas nós estamos, por isso a pertinência, professor Ricardo, nós estamos exatamente no campo da produção e circulação. Que impostos estavam neste campo? A União tinha, e tem hoje, o IPI, mas tinha e tem hoje o IOF, mas tinha o Imposto sobre Serviços de Transporte e Comunicação. O Estado, o ICM sem o S, porque o S já é uma
uma corrutela, chamemos assim, de um sistema que foi bem organizado. Esse S é um absurdo, e é esse S que dá esta complicação toda, e é esse S que vai evitar qualquer reforma tributária neste país, porque os senhores governadores de Estado não vão querer ir para Brasília buscar dinheiro na mão da União quando fizerem o tal IOF, IDEB, BDC, esses nomes que estão surgindo aí para essa reforma tributária. Eu, se fosse governador, nem morto. Fui prefeito da cidade do Salvador, capital do estado da Bahia, do samba e de Senhor do Bonfim. Fui prefeito dessa cidade. Andava com a cuia de queijo, porque com aquele tempo a gente comprava queijo de cuia, tirava aquilo ali, abria em dois, e aquela cuia servia para beber água, para ir para Rio de Janeiro e Brasília buscar dinheiro na mão do governo federal. Dinheiro do município. Então, vocês acham que a autonomia financeira que compõe a autonomia política, vocês acham que os governadores vão querer esse BPC, BPOTOP, esse negócio que está vindo aí? Não vão querer, não. Vai ser muito difícil essa reforma. Portanto, o Estado tinha o ICM. O município tinha também o ICM. A gente esquece disso e os meninos que estão aqui nem se lembram. O município tinha o ICM também, mas tinha o ISS. Sempre teve. Eu tive o cuidado, meu caro Ricardo, de rever os 3 artigos do Código Tributário Nacional do meu tempo de professor. Era fácil ensinar ISS, e havia 3 artigos. O primeiro artigo, o 71, dizia que o fato gerador desse imposto era serviço que não configurasse por si só imposto de competência da União ou dos Estados. Dizia que tinha como serviço, eu vou dar apenas o núcleo, serviço é o fornecimento de trabalho a usuários ou consumidores finais. Aí eu me lembro que em 1986, Alcides Jorge Costa coordenava uma comissão de modificação do sistema tributário e me convidou para fazer parte. Íamos para Brasília mais de uma vez por mês e fui incumbido de tratar do ISS. Para tratar do ISS, nós tínhamos uma reunião para discutir as ideias de cada um. E eu levo minha ideia. Recuperando esta formulação, a minha ideia é que o ISS incidiria apenas sobre serviço puro. Quem conheceu Alcides Jorge Costa, conheceu uma das inteligências mais fulgurantes desse país. E quando eu estava todo rifuiudo, todo cheio de dedo assim, falando do meu serviço puro, ele deu uma risadinha assim na comissão e olhou para mim e disse assim: agora, Edivaldo, você vai dizer o que é serviço puro. Eu disse: ué, serviço puro é uma atividade material, como convém, é uma atividade que a gente elabora para outrem. Ele tornou da outra risada e disse assim: advocacia é serviço puro? Claro, um grande exemplo. Naquele tempo, meninos, vocês não sabiam, não tinha celular, não tinha nada disso, e não tinha computador, mas tinha máquina datilográfica. A gente comprava fita, sujava a mão toda para mudar a fita, né? Às vezes a máquina estava gasta, cada um daqueles negócios feria o dedo. Ele disse: você tem máquina datilográfica? Eu disse: claro que tem. Você compra fita? Claro que compro. Você, quando vai fazer seus pareceres, você bota um papel na máquina? Claro que boto. Você coloca as palavras no... Claro que coloco. É serviço puro? Ou você usa essas questões todas aí? E por causa de quê? Porque se dizia que era um serviço prestado por empresa ou profissional autônomo, que não configura por si só fato gerador dos impostos da competência da União ou do Estado, mas também não servia meu serviço puro. Resultado, nós tínhamos 3 itens para o ISS: fornecimento de trabalho ao usuário e consumidor final, locação de bens móveis,
locação de espaço em bens imóveis a título de hospedagem ou para a guarda de bens de qualquer natureza. PT, saudações. PT quer dizer, PT não é nada do que eu estou pensando. PT era aquela palavrinha que a gente colocava no mensagem de telegrama e não tinha vírgula, a gente botava VG. Não tinha ponto, a gente botava PT. É isso, PT, saudações. A gente terminava sempre nas mensagens bonitas, assim, para os outros, quando não tinha zap. Né? Meu amor, te amo muito. PT, saudações. Então, digo eu, PT Saudações era, assim, o ISS. Base de cálculo, preço do serviço, contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Ah, meu Deus, era assim esse imposto tão gostoso, tão bom, não é? E nós tínhamos, para completar essas bases econômicas, uma discriminação de rendas. Não há sistema tributário que não tenha uma boa discriminação de rendas. Se os senhores quiserem ver, a reforma tributária que se está tentando não é reforma. É uma nova discriminação de rendas. E que não se fez a reforma porque a União não está preocupada com a reforma, que ela faz a reforma todo dia com as circulares, com as instruções normativas, com o diabo que carrega para as profundas do inferno o imposto de renda, que é o melhor de todos. Todo dia tem uma reforma e nós que vamos fazer agora, até 31 de maio, as nossas declarações, vamos ter cada susto. E os juristas ficamos olhando assim, mas como é que eles conseguem fazer isso? Não, eu vou ao judiciário. Vão para o judiciário e vão ver o que eu acabei de informar, que na discussão do caso líder, que foi relatora, a ministra Helen Grace, só agora nós estamos tranquilos, porque transitou em julgado aquela coisa de 100 anos atrás. Por isso, vale o tema dessa mesa abrindo esse congresso. Então, os impostos da discriminação de rendas foram distribuídos como? Todas as pessoas que tinham, portanto, competência, o Estado, a União, o município, todas elas receberam seu quinhão na discriminação, de acordo com as atribuições que lhe foram também designadas. Só um exemplo. Os impostos sobre o comércio exterior. O imposto de exportação era dos Estados. Mas os Estados não têm atribuições políticas para o jogo do comércio exterior. Então, se pegou o imposto de exportação e deu à União. Até porque, como sabem, é um dos mais importantes instrumentos da política externa, com a licença do professor Chueri, que é o dono do comércio exterior. Então, foi assim que se fez a discriminação de rendas também dentro de um sistema. Por fim, criou-se, sei lá, com a inspiração de Carl Schupp, que é um nome que nós, os mais velhos, meninos, eu tenho 85 anos e 6 meses de idade. Portanto, eu estou contando a pré-história dessas coisas todas. Eu não tive direito tributário no meu currículo. Eu tive ciência das finanças ensinado por Aliomar Balieiro. Então, vejam que, ao falar do que eu estou insistindo, que agora vou reiterar, então, o que é que nós tivemos? Uma inspiração desse tal de Carl Schupp, que veio até o Brasil, e nós criamos a não cumulatividade. Nós criamos os chamados impostos sobre valor acrescido. Nós criamos os chamados impostos sobre valor agregado, qualquer desses nomes que nós importamos. Aí estão IPI, e aí estão IPI e ICM, hoje com o S. Então, a não cumulatividade era a pedra de toque para nós. E, por isso, na não cumulatividade, o que se pretendia era exatamente prevenir uma tributação superposta, como estava sendo essa tributação das subempreiteiras com as empreiteiras. Pois bem, com isso, eu entro, então, no imposto sobre serviços de qualquer natureza, com qual item eu concluo essa exposição. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que na hora em que vamos pegar qualquer imposto,
eu diria qualquer tributo, não só o imposto, não deixemos de examinar a hipótese do fato gerador. Hipótese, como sabe, é um juízo formulado por uma fonte que emite uma mensagem, e no caso eu estou falando do legislador. Então ele formula a hipótese. Fato gerador é qualquer episódio da vida humana ao qual a lei, a ordem jurídica, de modo geral, atribua um efeito. Então, cada vez que eu pegar um tributo, ou eu faço isto, ou eu vou comer gato por lebre. Gato por lebre. No caso, nós temos 4 elementos para que examinemos esta hipótese. O que é que pensou o legislador? Ele pensou no elemento pessoal. Ele, dono, portanto, da competência, ele é um dos polos componentes desse elemento pessoal, sujeito ativo. O outro, a vítima, é o sujeito passivo. Nessa desgraçada situação de sujeito passivo, e o nome está bem perfeito, é passivo, eles fazem misérias conosco. E aí, vem gato por lebre. Porque bota, nós vamos ver isso em ISS, bota um responsável tributário no lugar do contribuinte e fazem misérias conosco. Pois bem, no caso do ISS, 2 dos elementos dos 4 nós vamos apreciar. Mas digo eu, pessoal, material, o elemento, portanto, temporal, que é o que está bem mais próximo de nós, e o espacial, que é a área onde ocorre o fato que vai gerar a tributação. No caso do ISS é uma desgraça, porque é um dos impostos que tem extraterritorialidade. Não é só essa área do professor Chueire, lá do imposto de importação, do imposto de exportação, que essa extraterritorialidade acontece, do ISS sobretudo. Pois muito bem, o elemento pessoal, como eu disse, era tão simples, né? O prestador do serviço. O trabalho que o professor Ricardo Maris de Oliveira pediu que nós escrevêssemos, nesse trabalho, professor, eu digo uma coisa que vou repetir aqui. Eu estou em cima da hora, mas meio segundo que eu vou ler, né? Não estava meu presidente, não estava, a leitura não está no texto, mas eu vou ler em meio minuto. Eu digo o seguinte, que para se entender no ISS o elemento material, é necessário fazer um acesso ao elemento pessoal. E, contudo, digo eu, a Lei Complementar 116, que é a última vigente sobre esse assunto, estende a materialidade da hipótese, atenção, formulada a partir da Constituição, estende para incluir uma atividade que não está legitimada pela Constituição, que é a utilidade. A utilidade material, e aí nesta coisa coloca o tomador da prestação que usufrui a atividade, por isso utilidade, como pagador, ou da tarifa, ou do preço, ou do pedágio, que seja lá, esse tomador vai ser, portanto, o homem que vai pagar o... Não, pelo meu tem 4 minutos. Senhoras e senhores, agora ela vai ter que descontar mais 1 minuto, que eu vou contar com ela. Está aqui, ó, este relógio não falha, é de precisão protegida, não é suíço, mas vale a pena. É baiano, viu? E a senhora não vai dizer que na Bahia não tem nada que preste, né? Porque se a senhora disser que não tem nada que preste, eu jogo um negócio em cima da senhora, viu? Que a senhora vai desaparecer aí. Mas brincadeira à parte, já que o dela esgotou, o meu ainda tem 3,5 por causa da brincadeira, eu quero dizer que, no caso do ISS, tem que fazer, portanto, essa vinculação entre o elemento pessoal e o elemento material. E aí, o que é que tem no elemento material? A construção civil. Esqueceram neste mundo os aspectos econômicos, meu caro professor Ricardo, da construção civil. A construção civil emprega
gente que Deus duvida. A construção civil consome, portanto, utilidades que Deus duvida. Desde o taco que eu estou vendo aqui, a este microfone instalado, portanto, nas paredes. Construção civil é a indústria, eu direi indústria logo agora, mais fértil para a economia. E eles perseguem a construção civil. E na perseguição, eu não sou advogado, sou construtor, pelo amor de Deus. E nessa perseguição, vejam só, não dá mais tempo de ler, mas eu peço aos senhores que o Instituto vai divulgar. Nessa perseguição, os senhores imaginem que não sabem o que é subempreitada. Eu me socorri de um livro de Orlando Gomes, meu mestre. Alguns dos senhores sabem, eu ensinei durante 23 anos Direito Civil na Universidade Mackenzie. Por isso fiz aqui o concurso para professor titular de Direito Civil. E neste livro de Orlando Gomes, que quem faz a atualização sou eu e minha mulher, que é professora de Direito Civil, lá está o que é empreitada e o que é subempreitada. Não dá mais tempo. Mas eu quero só falar da subempreitada. A subempreitada comporta uma terceira pessoa. O dono da obra, já que estamos falando de construção civil, o empreiteiro e o subempreiteiro. A subempreitada pode ser total, pode ser parcial, o que significa que o empreiteiro pode dar toda a atividade do dono da obra para um terceiro. Por isso digo eu aqui, que a subempreitada é res inter alios acta. Ou seja, é assim em relação ao dono da obra. Trata-se de uma obrigação, estou dentro do que eu gosto, que era professor de obrigações, uma obrigação estranha ao dono da obra. Enquanto não se confunde com cessão do contrato de empreitada, porque na cessão de contrato de empreitada pode efetivar-se com a concordância do dono da obra. Mas o que importa para encerrar? A subempreitada, portanto, é legítima. Não é contrato típico, porque não está entre os contratos que estão colocados no Código Civil. Mas o Código Civil, em 2 artigos que o tempo não dá para mostrar, ele fala do terceiro. Portanto, a subempreitada está legitimada dentro do Código Civil. E esta subempreitada, o ladrão chamado sujeito ativo da obrigação tributária, o ladrão quer cobrar um imposto do subempreiteiro e cobra. E quer também cobrar desse mesmo valor que ele já cobrou do subempreiteiro, do empreiteiro. Desgraçado, vai ser aluno de obrigações do professor Edivaldo Brito no Mackenzie há 23 anos atrás, para tu ser reprovado, sem nenhum perdão. Mas eu lhes digo uma coisa, para encerrar. A subempreitada e a empreitada não podem, portanto, ser tributadas isoladamente. O que foi recebido do subempreiteiro tem que ser, desde quando Jesus passou pela face da terra, tem de ser deduzido do valor que vai ser cobrado de ISS do empreiteiro. Cobrar os dois isoladamente, os senhores, desculpem, mas eu tenho que dar esses 2 números, os senhores terão, já no Supremo, porque o STJ fez uma baboseira, o STJ teve que mudar de opinião, porque o STJ achava que a subempreitada e os materiais não podiam ser deduzidos do valor que o empreiteiro ia pagar. Mas o STJ mudou de opinião, depois dessa decisão da ministra Ellen Grace, vou repetir, que só há 2 meses atrás foi transitado e julgado. Mas nesse intervalo, os senhores anotem, o ministro Aires Brito, no agravo regimental, no recurso extraordinário 599-582, está sendo gravado, não está? Então, 599-582 do Rio de Janeiro, disse algo que só Aires Brito, com aquela acuidade para dizer.
É firme a posição do Supremo quanto à possibilidade de subtração do valor dos materiais e das subempreitadas do cálculo do ISS. E Sua Excelência diz muito claramente isso, e isso em 2011. Em 2007, já o recurso ordinário 262.598 do Paraná, cujo relator para o acórdão foi a ministra Carmen Lúcia, já tinha sido ainda muito mais claro ao dizer: legitimidade da dedução no cálculo do ISS devido por empresa de construção civil no valor das subempreitadas já tributadas. E aí, a discussão que se fazia era se o artigo 9º do 406 estava ou não recepcionado pela Constituição e pela lei complementar. E aí o Supremo disse: sim, está. Na verdade, nós precisamos prevenir tributações superpostas, como aquela que viesse a incidir por inteiro teor sobre operações já parcialmente tributadas. Senhoras e senhores, vejam que esses acórdãos, com os 603 e qualquer coisa da ministra Ellen Grace, demonstram que o Supremo estava bem acordado para essa mutretagem, sobretudo dos 5 mil e poucos municípios. Os advogados aqui presentes têm que ter cuidado. Estou saindo da tribuna lembrando que, dentre essas coisas, sou hoje, depois de prefeito de Salvador, vice-prefeito de Salvador, hoje no 3º mandato, e graças a Deus o último, de vereador da capital da Bahia. Senhoras e senhores, vocês não podem saber como as leis são feitas neste país. É preciso lembrar que um homem da academia, entrando, portanto, nesse mundo da política, chega com 3 mandatos. Não aguento mais ver, quando você coloca um projeto de lei para restabelecer coisas como estas, como tudo isso se esquece do artigo 3º da minha Constituição. Constituem princípios fundamentais da República e da Federação. Uma tributação justa e solidária. Uma tributação que erradique a pobreza. Senhoras e senhores, tributar, portanto, como se fazia, subempreitada, e tributar empreitada sem levar em consideração os valores dos materiais consumidos e o valor da subempreitada, é roubo. E um homem velho de 85 anos e 6 meses não tem medo de gritar aos pulmões, como faz toda segunda-feira, durante 4 horas seguidas, como professor do doutorado na minha faculdade. E enquanto tiver pulmões, e enquanto tiver pessoas com a cabeça de Ricardo Maris de Oliveira, que perdeu o juízo ao me convidar, enquanto essas coisas existirem, e enquanto eu vi na plateia jovens querendo ouvir um velho dizer isso, vai roubar a mãe do diabo e não os contribuintes do meu país. Deus seja louvado. Professor Edivaldo, sempre brilhante, trazendo essa energia pulsante para os congressos, né, professor Edivaldo? Sempre uma honra. Já na sequência, eu convido a professora Maria Eugênia, uma das organizadoras aqui do evento, que vai nos brindar vai nos brindar com a sua análise sobre a DC 49, e aproveitar que, enquanto ela se encaminha para a palestra, também cumprimentar o professor Fernando Zilvetti, um dos organizadores do evento que aqui está. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer
o professor Maris, na pessoa do presidente do IBDT, por esse convite. É uma honra estar aqui, é uma honra estar nesse primeiro evento do IBDT presencial desse congresso, voltando às arcadas. É uma honra para mim ter participado da coordenação desse evento e estar vendo o sucesso das palestras, o sucesso das discussões. Então, eu passo já a minha apresentação aqui. Deixa eu ver para onde é que eu tenho que mirar aqui. Não estou conseguindo passar aqui. Você pode me dar uma ajudinha aqui? Tá. Pronto. Bom, coube a mim falar sobre a DC 49. E essa DC 49, ela trata da incidência do ICMS, ou da não incidência do ICMS, nas operações de transferência entre estabelecimentos de mesmo titular. E a discussão aqui também é em relação ao crédito. Aonde fica esse crédito? Na origem, no estado da origem, no estado de destino? Houve segurança jurídica nesta decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal? Então, essa matéria não é nova, ela vem desde 1996. Nós estamos falando que o STJ já tinha uma súmula promulgada em 96, que tratava dessa matéria e que já dizia que não constituía fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Posteriormente, o mesmo STJ, no julgamento do tema 259, em 2010, reafirmou essa mesma tese, confirmando que não constitui fato gerador do ICMS esse simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular. 10 anos depois, o STF se pronuncia em sede de repercussão geral e reafirma a jurisprudência que já era pacífica na Corte. E ele, então, em sede de repercussão geral, firma a tese de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência de titularidade ou a realização de qualquer ato de mercancia. Bom, não houve modulação dos efeitos. E até por que não houve essa modulação dos efeitos? Porque era uma jurisprudência mais do que consolidada. Os contribuintes e os estados já conheciam qual era a posição. Ela veio reafirmada, então, desde 1996 até 2020. Seguindo, então, no julgamento desse tema, o próprio ministro Toffoli recorda que existe em julgamento no STF, naquela data, uma ADC para julgar a constitucionalidade dos artigos da lei complementar que tratavam sobre esse assunto e que determinavam que era fato gerador essa transferência. Então, já naquela época, em 2020, se sinalizava com o julgamento qual deveria ser o julgamento da ADC, porque nada mais coerente do que, se eu estou julgando em 2020 esse tema em sede de repercussão geral, o mesmo tratamento eu deveria dar para a própria ADC. Então, um pouco do histórico aqui da ADC, ela foi proposta em 2017, ela foi julgada em abril de 21, com a ata publicada em 29 de abril de 2021, foram opostos embargos logo em seguida, em maio de 2021, e agora, recentemente, 2 anos depois, os embargos foram julgados. Então, vamos lá. O que se discute aqui? Constitucionalidade do artigo 11, que define a autonomia dos estabelecimentos. O fato gerador, no artigo 12, que define que é fato gerador a saída da mercadoria para outro estabelecimento do mesmo titular, e a base de cálculo, definida no artigo 13. Bom, quais são os argumentos
do ministro Edson Fachin, que foi relator dessa ADC, para decidir pela inconstitucionalidade desses artigos. Então, o que ele fala, em primeiro lugar? Que existia um tema já em sede de repercussão geral, mas que esse tema, que essa decisão proferida em sede de RG, não era vinculante, porque não teria sido proferida em controle concentrado. A hipótese de incidência do imposto, ela não basta, a operação não basta ser somente tributada quando houve uma circulação física e econômica, mas essa circulação também tem que ser jurídica, ou seja, tem que haver o ato de mercancia, a troca de titularidade. Então, ainda que algumas transferências pudessem ter algum tipo de reflexo tributário, a interpretação de que a circulação meramente física ou econômica de mercadorias gera obrigação tributária é inconstitucional. Então, nas transferências de mercadorias, não há um ato de comércio. E quanto ao crédito, a despeito de tais transferências não serem tributadas no estado de origem de transferência, elas o serão no estado de destino. Então, isto seria um motivo para se manter o crédito intacto no estado de origem. Então, o direito ao crédito permanece íntegro, porque haverá justamente essa tributação no outro estado, quando essa mercadoria for vendida. E, por se tratar de uma mera transferência física, como se fosse de uma prateleira para outra, né, não haveria a necessidade de estorno, porque não seria o caso de aplicação do artigo 155, parágrafo 2º, item 2b da Constituição, que manda estornar o crédito nos casos de não incidência do tributo e isenção. Aqui, no caso, a discussão é se seria uma não incidência tributária. Então, foi fixada a tese, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, que era o fato gerador, dos artigos 12, que era, que é como é que fala? A independência do estabelecimento, neste caso, o fato gerador e a base de cálculo. Foram opostos embargos de declaração, logo em seguida, porque havia dúvidas em relação, em primeiro lugar, à modulação desses efeitos, porque os estados alegavam que haveria necessidade de uma reestruturação legislativa entre os estados. Haveria uma profunda modificação da sistemática do ICMS. Por outro lado, os contribuintes falavam que deveria ser esclarecida melhor a questão da transferência desses créditos ou da manutenção desses créditos, porque, a se manter o crédito sem a possibilidade da transferência, um estado ia ficar credor, o estado de origem ia ficar credor, não haveria a transferência do crédito, então, não haveria, no estado de destino, nenhum crédito a ser compensado, e, portanto, a mercadoria seria totalmente tributada na saída desta mercadoria e para os contribuintes que estavam estruturados em termos de centros de distribuição, isso era muito prejudicial. Os estados, por outro lado, os estados diziam, nós concedemos inúmeros benefícios fiscais relativos a situações similares a essa. Então, como fica? Haveria um risco, inclusive, de revisão de todas as operações de transferências realizadas até então, o que causaria não só um contingente como fala, financeiro muito grande para os estados, que deveriam devolver esse valor, como também, então, haveria um cenário de macro-litigância. O ministro Barroso, ele acompanhou o ministro Fachin no voto dele, nos embargos, e ele justificando por que ele acompanhava, ele dizia o seguinte, que existiria um vácuo normativo, se não fosse modulado os efeitos, porque não existiriam normas que realmente
falariam como deveria ser essa transferência de crédito. E ainda que houvesse, pelo fato de não haver essas normas, haveria uma segunda violação de constitucionalidade, porque estaria sendo ferido o princípio da não cumulatividade. Então, essa foi uma razão de se fazer a modulação. Aí veio a decisão dos embargos, e eu gostaria de chamar a atenção aqui para alguns pontos. Em primeiro lugar, que essa decisão foi modulada para dizer, bom, os efeitos dessa decisão, ou seja, a inconstitucionalidade desta lei, só começa a vigorar a partir de 2024. Com isso, eu ressalvo os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação desse julgamento. E, concerto, vamos dizer assim, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem os seus créditos caso os estados não façam nenhum tipo de normatização, não haja uma lei complementar publicada, e etc., até essa data. Se até essa data não houver essa regulamentação, então os contribuintes estão autorizados a transferirem esses créditos que ficaram na origem. Não se sabe como, mas eles ficaram autorizados. Bom, perdão. Então, as conclusões aqui dessa ADC não incide ICMS nas transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Os créditos relativos às mercadorias transferidas devem ser mantidos, porque não é caso de aplicação do artigo 155 da Constituição. Os créditos podem ser transferidos de acordo com a futura regulamentação que os estados deverão promulgar até janeiro de 2024, e caso não haja essa regulamentação, o contribuinte está autorizado a efetuar a referida transferência. Bom, eu trouxe uma linha do tempo só para ver as decisões, como elas foram sendo promulgadas. Então, 96, a súmula 166. A ADC foi proposta em 2017, o tema 1099 foi julgado em 2020, a ADC foi julgada em 21, um ano depois. O tema da coisa julgada, o 881 e o 885, foi julgado em fevereiro deste ano, e os embargos foram julgados em abril, 2 meses após a conclusão do julgamento da coisa julgada. Por que eu falo isso? Porque os efeitos dessa decisão, a gente tem que dar uma olhada como é que vão ficar. O Fachin, quando ele decidiu, no voto que ele decidiu, ele fala: é necessário, pois, que os tribunais brasileiros decidam em conformidade ao entendimento desta Corte Suprema, a fim de que reconheçam a força vinculante da Constituição e observem a sistemática de precedentes vinculantes em matéria tributária, consectária dos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da confiabilidade. Isso ele decidiu na decisão, no voto dele, quando ele decide a ADC ainda não modulada. Aí eu pergunto, depois da modulação, como é que fica o contribuinte que parou de recolher, ele vinha recolhendo, houve uma decisão ali depois do tema 1099, vamos dizer que ele acreditou no Supremo, acreditou que aquele tema era efetivamente vinculante. Por quê? Porque se ele entrasse em juízo para questionar a matéria, ele teria ganho de causa, porque esta era a posição do Supremo. Como fica esse contribuinte que acreditou na segurança jurídica deste precedente, reafirmada pelo próprio ministro Fachin, se ele para de recolher? Diante desta modulação que diz que os efeitos só são vinculantes a partir de janeiro de 2024, como é que ele fica? Ele deve recolher aos cofres públicos aquilo que ele deveria
que legalmente ele deveria estar protegido, porque só foram ressalvadas as situações de ações pendentes de julgamento. Como é que fica esse contribuinte? Então, ele que tinha segurança jurídica de um precedente em RG, válido, aplicável a todas as autoridades judiciárias, se não as administrativas por força de lei, mas as judiciárias por força do Código de Processo Civil, como é que fica esse contribuinte? Corre para não pagar multa, caso ele não for autuado, ele pode ser autuado por isso? Porque os estados têm direito de cobrar, não foi ressalvado esse direito a estas situações. E eu estava com dúvida se eu ia fazer essa pergunta ou não, porque eu achei tão absurdo, né? Eu estava errada, não sabia, eu tinha posto ontem, mas eu disse assim, não, é melhor eu tirar, porque vou falar uma besteira. Mas, supondo que eu tivesse uma decisão transitada em julgado a meu favor, ou seja, eu não preciso recolher, transitou em julgado a minha decisão, e eu estou com essa decisão transitada em julgado a meu favor. Diante da mudança do entendimento, afinal de contas, o STF disse, ela só é inconstitucional daqui para frente, ela não é inconstitucional daqui para trás. Houve uma mudança de entendimento em relação a isso? Então, como é que fica essa situação? A coisa julgada mudou, quer dizer, pelo julgamento da coisa julgada, eu tive uma mudança de jurisprudência? Como é que fica essa confusão causada? Quer dizer, quem tem uma decisão de transitada em julgada para de pagar agora, para de não recolher e começa a recolher até 2024, para não ser autuado? Então, essas são algumas perguntas que a gente pode fazer decorrentes desse julgamento. E em relação ao crédito a ser transferido, suponhamos que os estados não consigam, até 2024, regulamentar essa matéria. Como é que fica? Qual o procedimento que o contribuinte tem que adotar para transferir esses créditos? Ele vai transferir a partir do momento que nenhuma legislação prevê isso, né? Quer dizer, não existe uma regulamentação para isso, existe a regulamentação para glosar o crédito transferido indevidamente. Então, se o Supremo diz, este crédito não é devido, eu não poderia ter transferido. Se eu estou num processo administrativo, eu vou ter ganho de causa, eu vou dizer, eu não preciso transferir. E aí? E o estado de destino? Ele vai poder glosar esse crédito numa nova autuação? Por quê? Mas não com base no que decidiu o Supremo, com base na falta de pagamento na origem desse crédito. Se eu não paguei nada na origem, eu não tenho direito de me creditar no destino. Então, vejam, como é que fica essa situação, né? Graças a Deus, o acórdão ainda não foi publicado, a gente não sabe qual vai ser realmente o texto, mas provavelmente haja novos embargos de declaração. Então, era isso que eu gostaria de conversar com vocês, trocar umas ideias. Não tenho respostas para essa situação, mas eu só quis colaborar aqui com a visão da segurança e insegurança jurídica que hoje a gente está tendo, das decisões, das repetidas decisões do STF. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Eugênia. Me lembrei da oração aos moços de Rui Barbosa, que diz que justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta, né? Os temas, alguns são recentes, mas a maioria nós discutimos há décadas, né? Os temas eles vão e vêm com uma pendularidade impressionante. Rasgamos a insegurança jurídica e por isso que eu, em sala de aula, não consigo parar de dizer que o nosso sistema de precedentes está imaturo ainda. A gente não sabe o que é jurisprudência do Supremo, se reiteradas decisões turmárias formam jurisprudência, ou a decisão plenária,
E que decisão plenária? Repercussão geral, controle concentrado, nós não temos ratio decidendi, nós não sabemos mais quando há um overruling, nós não sabemos mais nada, né? Vamos rasgando os fundamentos e as decisões. Então, muito obrigado pela brilhante exposição. E, sem mais delongas, gostaria de convidar o professor Paulo Aires, que nos brindará com uma exposição sobre o tema 633 do Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a banca na figura do seu presidente, Philippe Renaud, dizer que é uma grande honra e um enorme desafio falar depois de Edivaldo Brito, depois da minha colega de turma, a Mara, estudamos na mesma classe aqui nessa faculdade, e antes do professor Roque Antônio Carrasa, esse didata que fala como se escreve. Quero cumprimentar a organização, na pessoa do professor Ricardo Maris de Oliveira, cumprimentar o professor titular dessa casa, Luiz Eduardo Chueri, professor Fernando Zilvetti, que organizou o evento brilhantemente, como sempre. É a 8ª oportunidade que eu aqui estou, e sempre um desafio muito grande. O meu tema é o 633 do Supremo Tribunal Federal, direito ao creditamento, após a emenda 42, do ICMS, decorrente da aquisição de bens de uso e consumo, empregados na elaboração de produtos destinados à exportação, independentemente de regulamentação infraconstitucional. Ou seja, a pergunta objetiva e clara é, no caso de exportação, tudo o que vem antes, inclusive bem de uso e consumo, dá direito de crédito ou não? Aplica-se uma regra geral, consoante a qual esses bens de uso e consumo só darão direito de crédito nesse país, se não vier a reforma, em 2033. Esse é o pano de fundo da minha exposição, e como dizia o Philippe Renaud, é curioso como nós estamos aqui a discutir um tema da pauta do Supremo, recente, sob certa perspectiva, mas a gente está há mais de 50 anos discutindo os mesmos assuntos, há mais de 50 anos litigando em torno de direito de crédito, e por isso eu volto a 1958, posto de consumo, por conta de uma passagem que se deu comigo, estava no meu escritório, há mais de 30 anos, tocou o telefone, e era o professor Geraldo Ataliba. E quando o professor Geraldo Ataliba ligava, criava-se o pânico, porque ele era muito ansioso, então tinha que atender rapidamente, providenciar o que ele queria e assim por diante. E o professor Geraldo queria uma Lex. Naquele tempo não tinha internet, então quando nós queríamos consultar um diploma normativo, tínhamos que ir a Lex. E ele não tinha a Lex de 58, na qual estava a Lei 3.520. E aí ele pediu que eu buscasse esse exemplar, e que lesse o dispositivo, esse dispositivo, para ele, que estava do outro lado da linha. Eu o fiz, 30 anos atrás, mais de 30, eu não era mestre, doutor, eu era um advogado. E aí ele me deu uma aula, falou assim, está vendo, Paulo Aires, a doutrina não se apercebeu que a não cumulatividade nasceu no plano legal. E, portanto, no plano legal, o legislador dá o que quer, retira o que bem entender, manipula essa realidade no plano legislativo. Só que este tema é alçado ao plano constitucional e, portanto, nesse exato instante, deixa de fazer sentido qualquer restrição infraconstitucional. Esse princípio, essa regra, como queiram, haverá de ser interpretada pura, única e exclusivamente com base naquilo que consta na Constituição Federal. Textos constitucionais se alteraram, chegamos até a Constituição de 88, que tem a redação, consoante a qual eu posso abater o crédito gerado nas operações anteriores.
Esse debate vem doutrinariamente muito forte, a crítica às restrições à não cumulatividade postas muito veementemente pela doutrina, o professor Roque Antônio Carrasa, o professor Paulo de Barros Carvalho, o próprio Geraldo Taliba, e etc. E, em 87, a famosa Lei Candir, aparentemente, resolveria o problema. Diz o artigo 33, essa lei somente dará um direito de crédito às mercadorias destinadas ao uso e consumo a partir de 1º de janeiro de 2033. Ou seja, o que a Lei Candir está a dizer? Bem imobilizado, uso e consumo, tudo isso, a teor da Constituição, dá direito de crédito. Só que o caixa dos estados está quebrado. Então, vamos postergar esse direito para 2033. Viemos, então, nessa lógica, e, nesse entretempo, advém a emenda... Opa, vou voltar aqui. A emenda constitucional 42, que tem uma regrinha bastante própria e específica, que deve ser aqui interpretada, é o foco da nossa discussão, diz esse dispositivo alterado, não incidirá o ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, poder de reforma da nossa Constituição, nela insere uma regra que se volta para a exportação, que se volta para a lógica da tributação do destino, e, relativamente a essa regra, não se põe qualquer exceção, qualquer restrição, nem sequer se vincula o tema à lógica geral da não cumulatividade. Portanto, eu tenho aqui 2 regramentos. Esse que a gente vem discutindo desde 58, que passa por uma série de alterações constitucionais e que é prestigiado na Constituição Federal de 88, e uma nova disposição que olha pura, única e exclusivamente para a exportação. O tema chega, então, ao Supremo, tema 633, com essa pergunta. A partir da emenda constitucional 42, tudo dá direito a crédito? Bem de uso e consumo dá direito a crédito? Sim ou não? É o que o Supremo terá que responder. O acórdão proferido nesse caso é um acórdão bastante consistente. É um acórdão realmente em que o julgador, o relator, se esmerou no tratamento da matéria, a meu sentir, e aqui eu me dou o direito de ler um trecho que me parece importante. E ele diz, de fato, não havia, em princípio, razão para inserir-se no texto constitucional uma regra específica e bem situada, o direito de compensação, no caso da exportação. Bastaria, pois, a regra geral da não cumulatividade, já bem explorada, inclusive pela legislação complementar. A qualificação, ao ver do magistrado, tem um único desiderato: beneficiar do início ao fim, em todo o seu ciclo produtivo, a operação de exportação. E isso, evidentemente, distante de qualquer condicionante, quer seja formal, quer seja temporal. E ele, a meu sentir, tem toda a razão. Dizia o professor Schwerer aqui na sessão inaugural que nós não podemos entender que o legislador constituinte ou o poder de reforma da Constituição a altera para nada dizer, estabelece regimes jurídicos distintos para tratar tudo de uma mesma forma. E, nesse sentido, quer me parecer que esse dispositivo incerto por intermédio da emenda 42/2003 tenha efetivamente o papel de dar às exportações uma lógica de creditamento mais ampla, mais aberta, mais consistente. Entre outras razões, porque nós estamos diante de uma imunidade constitucional
relativamente à qual o próprio Supremo já disse que cabe a chamada interpretação extensiva. Aqui, nem se exige interpretação extensiva, basta que ela não seja restritiva. Vale dizer, a literalidade do dispositivo, a clareza da regra, afirma, nas palavras de Humberto Ávila, aqui o legislador tomou uma decisão, regrou a matéria, quer exatamente o que ele prescreveu. Portanto, nós temos que dar toda a coerência e consonância a tal realidade. O que há no horizonte, o que há no próprio Supremo sobre o tema? Apesar das disposições constitucionais claríssimas, genericamente consideradas, e aqui eu não estou mais falando de exportação, estou falando genericamente sobre princípio da não cumulatividade tratado em nossos tribunais, aí saiu o PowerPoint aqui, mas há um voto do ministro Toffoli, consoante o qual se prestigia ainda em 2018, na dinâmica do Supremo, na visão do Supremo Tribunal Federal, a questão da dualidade crédito físico versus crédito financeiro. Ou seja, não bastou o dizer constitucional, não bastou a Lei Candir, na sua exposição de motivos, afirmar peremptoriamente que estava a abolir essa vetusta diferenciação, o Supremo continua a prestigiá-la. E, sob certa forma, isso me faz lembrar o compositor Belchior, no sentido de que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Me parece que é assim que o Supremo vem julgando essa matéria, e aqui estão os fundamentos que eu estou chamando contrários à tese, que prestigiam o chamado crédito físico em detrimento do crédito financeiro, e, obviamente, esse pode ser um caminho adotado pelo Supremo nessa outra discussão, que me parece mais delicada para esse tipo de aproximação. Aproveito essa breve referência à decisão do Supremo para fazer uma advertência em relação à reforma tributária. Trago aqui o artigo 153 da Constituição, que diz: o IPI será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Esse dispositivo gerou a interpretação mais restrita por parte do nosso Poder Judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que, com base nesse dispositivo, afirma, até hoje, a relevância da distinção crédito físico e crédito financeiro. Aí vem os defensores da reforma tributária dizer: mudou tudo. Nos slides, crédito financeiro, tudo dará direito de crédito, acabou essa discussão, não se preocupem mais com isso. O que tem o texto da reforma entregue ao Congresso Nacional, que tem origem no CECIF, do qual liderou o trabalho, Bernardo Api, que está na Secretaria de Reforma Extraordinária. Qual é o texto da reforma? O IBS será não cumulativo, compensando-se em cada operação o que for cobrado nas anteriores, ou seja, a mesma redação do IPI. Ora, se quer mudar, mude-se o texto. Eu cheguei a ouvir, certa feita, nesses debates, não, o Supremo errou. O Supremo errou, mas não vai errar de novo. Ora, ou é muita pretensão, ou é muita ingenuidade. Ou não, se quer mesmo que a gente continue com os mesmos problemas, que a gente continue dando ao fisco essa possibilidade de distorcer o texto constitucional e exigir tributo em situações em que o tributo não caberia. E aqui, já que falei de Belchior, eu lembro da canção cantada por Cazuza, no sentido de que eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades desses debates da reforma tributária. A professora Isabel aqui foi muito enfática na abertura, mostrando problemas delicadíssimos que estão sendo tratados como se fossem grandes feitos e com uma singeleza
que não se amolda ao que a academia tem que discutir nesse assunto. Concluo, voltando ao tema, que estamos diante de uma imunidade. Imunidade essa que exige interpretação ampla nos dizeres do próprio Supremo Tribunal Federal, não sou eu que estou dizendo isso. Imunidade essa que, sob a perspectiva teleológica, haverá de afirmar o direito de creditamento amplo, porque, como diz a ministra Rosa Weber, as empresas brasileiras devem exportar produtos e não tributos. Logo, a única forma de não exportar tributos é assegurando-se plena e peremptoriamente, cabalmente, o direito de crédito sob todas as etapas anteriores, vinculem-se elas a matérias-primas, produtos intermediários, bens do imobilizado, bens de uso e consumo. A própria não cumulatividade pressupõe que a carga tributária seja repassada ao adquirente, a chamada repercussão jurídica do tributo. E aqui, uma outra ponderação que eu gosto sempre de fazer, nesses debates sobre reforma tributária, vem sempre a afirmativa. Não se preocupem, agora temos verdadeiramente um tributo sobre consumo, o problema é do consumidor, ele vai pagar no preço, nós seremos meros repassadores desse tributo. Eu estou aqui em matéria tributária, trabalhando há 40 anos, olhando para o contribuinte de direito e lidando com problemas dos chamados meros repassadores de tributos. Eu tenho sinceras e sérias dúvidas sobre a perspectiva disso mudar, como vem sendo prometido que mudará. E vejo que a prevalência da decisão de Santa Catarina será de molde a prestigiar o princípio do destino tão relevante, tão importante no nosso texto constitucional e seria efetivamente o melhor caminho a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem, reconheçamos, nos últimos 4 ou 5 anos, sido muito complacente com pretensões do contribuinte. As estatísticas mostram que 80%, 85% das últimas decisões do Supremo têm sido contrárias a interesses do contribuinte, numa dinâmica, num percentual radicalmente diferente do que é aquele historicamente estabelecido no bojo da própria Suprema Corte. Algo mudou, resta saber o que foi. Eram essas as considerações que eu gostaria de trazer. Eu não quero terminar também numa perspectiva pessimista. Eu acho que esses eventos têm exatamente a grande função de nos permitir colocar para debate, para discussão, para avaliação e para a inquietude de cada um de nós aspectos sensíveis de posições doutrinárias, posições jurisprudenciais e nesse sentido, eu termino cumprimentando o IBDT pelo excelente evento que desenvolve aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Paulo Aires, pela brilhante exposição e, de fato, nos remete àquilo que eu disse há pouco, né? Como a litigiosidade, o professor Paulo Aires acabou de testemunhar 40 anos de litigiosidade sobre a mesma temática, né? Então, parece que o nosso sistema, isso também eu ponderei e acho que não tem sido levado em conta na discussão da reforma tributária, que não adianta o texto dispor sobre não cumulatividade plena se no dia seguinte haverá um auto de infração restringindo a utilização do crédito, tendo em vista a nossa cultura beligerante, né? Nossa cultura, parece que é orgânico no nosso sistema que tanto um lado quanto o outro se valham de teses e teses e teses, o que eternizam, que acabam por eternizar as discussões. Bom,
Agora teremos a palestra do dileto e querido professor Roque Antônio Carrasa, que inclusive foi homenageado do congresso que eu citei em Trancoso, organizado pelo professor Tássio Lacerda Gama e pelo IAT. O professor Roque foi professor homenageado numa cerimônia belíssima de homenagem que eu pude testemunhar em loco. Que bom, né, professor? E queria, então, convidá-lo a nos presentear com uma palestra sobre o ICMS de FAO, tema, inclusive, abordado no livro, professor Roque Antônio Carrasa. Professor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero dizer a grande alegria que sinto em estar aqui, participando desse 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Atual, que está sendo promovido pelo prestigioso Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBDT. E minha alegria é redobrada, né, por integrar essa mesa de debates, presidida pelo professor Felipe Renaud, e ao lado, né, dos eminentes professores Edivaldo Brito, Mara Eugênia Caramico e Paulo Aires Barreto. Eu agradeço a gentileza do convite, o que faço na pessoa do professor Ricardo Mariz de Oliveira, presidente do IBDT, e também aproveito a oportunidade para saudar os professores Chueri, né, Luiz Eduardo Chueri, Fernando Zilvetti e André Mendes Moreira, que muito me honram com sua presença. Conforme anunciado, eu fui incumbido de falar-lhes sobre o ICMS de FAO, obrigação de quitação em separado e ofensa à não cumulatividade. Como todos sabem, o ICMS incide sobre operações mercantis e sobre prestações onerosas de serviços de transporte e de comunicação. Só que a cobrança do ICMS é diferente para as operações e prestações interestaduais e para as operações e prestações internas. Nessas últimas, o produto da arrecadação do tributo fica todo nos cofres públicos da unidade federada, onde esses fenômenos jurídicos ocorreram. Assim, por exemplo, se um comerciante sediado no Estado de São Paulo vender uma mercadoria também no Estado de São Paulo, o ICMS irá todo para os cofres públicos paulistas. Mas isso não acontece em havendo operações ou prestações interestaduais. A Constituição tratou de disciplinar o assunto. Começou por estabelecer, em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4, que o Congresso Nacional deveria, por meio de resolução, na verdade, resolução do Senado, né? O Senado Federal, portanto, deveria, por meio de resolução, fixar as alíquotas do ICMS nas operações ou prestações interestaduais. E essa resolução existe. É a resolução do Senado número 22 de 1989, que, pasmem, ainda está em vigor. Essa resolução estabeleceu que, quando as operações ou prestações forem realizadas nas regiões Sul e Sudeste, para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ou para o Estado do Espírito Santo, a alíquota será de 7%. Já quando as operações ou prestações forem realizadas nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e no Estado do Espírito Santo, para as regiões Sul e Sudeste, a alíquota será de 12%. 12% o valor da operação ou prestação interestadual realizada. Mas apenas com esse dispositivo, os estados de destino nada receberiam a título de ICMS nas operações ou prestações interestaduais, o que agravaria o desequilíbrio econômico-financeiro que existe
entre as várias regiões do Brasil, em afronta aberta ao disposto no artigo 3º 3 da Constituição Federal, que determina, não é, que tudo deverá ser feito para reduzir as desigualdades sociais e regionais que há, infelizmente, em nosso país. Percebendo isso, o que é que fez o Constituinte originário, o Constituinte de 1988? Ele estabeleceu, no artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da Constituição, que nas operações ou prestações interestaduais, se o destinatário da mercadoria ou do serviço não fosse contribuinte de ICMS, a alíquota seria interna e o produto da arrecadação ficaria todo ele no estado de origem. Já, sempre de acordo com esses dispositivos, na sua redação originária, se o destinatário fosse o contribuinte de ICMS, o estado de destino ficaria com a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. A isso se chamou diferencial de alíquotas, ou simplesmente DIFAL de ICMS. Exemplificando na tentativa de melhor esclarecer. À época, se um contribuinte sediado em São Paulo vendesse uma mercadoria a um contribuinte de ICMS sediado no estado de Pernambuco, ficaria com 11% do valor da operação mercantil, a diferença entre a alíquota interna, 7%, a alíquota interna, 18%, e a alíquota interestadual, 7%. Já, pelo contrário, né, se um contribuinte sediado no estado de Pernambuco vendesse uma mercadoria para um contribuinte de ICMS localizado no estado de São Paulo, Pernambuco ficaria com 12% do produto da arrecadação do tributo e São Paulo com 6%. Também a diferença entre a alíquota interna, 18%, e a alíquota interestadual, no caso, 12%, conforme, né, o disposto na resolução número 22 de 1989 do Senado da República. Vejam os colegas que a solução era adequada em 1988. Por quê? Porque em 1988 não existia o comércio eletrônico, o e-commerce, ou se existia, era incipiente. No entanto, dos anos 2000 a essa parte, o comércio eletrônico foi se impondo, né, de forma bastante acentuada, o que preocupou, com razão, os estados de destino, em geral os mais pobres da federação, que nada recebiam com isso. Os estados de destino, os mais pobres da federação, mais o Distrito Federal, bateram as portas do CONFAS e dele obtiveram o Protocolo 21 de 2011, que, em síntese, não é, estabelecia que as operações feitas por meio não presencial, ou seja, pela internet, por telemarketing, por showroom, levariam à arrecadação total do ICMS, tanto do ICMS e operações mercantis, quanto do ICMS serviços, ao estado de destino. Agora, esse protocolo era inconstitucional, como por unanimidade decidiu o Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro até, colegas, né, de uma frase do ministro Marco Aurélio, né, um dos mais brilhantes que já judicaram na mais alta corte do país. O CONFAS, por meio de um protocolo, tentou levar avante a reforma constitucional do ICMS. Bom, mas os estados de destino e o Distrito Federal não desanimaram. Bateram agora as portas do Congresso Nacional, que editou a Emenda Constitucional número 87, de 2015. Agora, não é,
por força da nova redação que foi dada ao artigo 155, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da Constituição Federal, pouco importa se o adquirente em operações ou prestações interestaduais é ou não contribuinte de ICMS. Sempre a alíquota será a interestadual e o estado de destino fica com a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Problema resolvido? Não. Por quê? Porque esses dispositivos não são auto-aplicáveis, demandam regulamentação a ser feita por uma lei complementar nacional, que o Supremo chama impropriamente de lei complementar federal. Trata-se de uma lei complementar nacional, mas não vamos discutir, não é, em torno de palavras ou expressões. Até para dar efetividade à minha fala, alguns estados estabeleciam que estado de destino é aquele onde se encontra o domicílio do adquirente ou tomador. Era o caso do estado de Pernambuco. E outros estados, pelo contrário, estabeleciam que estado de destino é aquele onde se dá a tradixio, né, a entrega da mercadoria ou a fruição do serviço de transporte interestadual ou do serviço de comunicação. Ora, a vontade de um Estado-membro não pode prevalecer sobre a vontade de outro Estado-membro, se por mais não fosse em razão do princípio federativo. Foi o que eu sustentei até na tribuna do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria de votos, né, acolheu essa tese. E agora, né, está em vigor a Lei Complementar número 190, de janeiro de 2022. Essa lei, né, grosso modo, prescreve que quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o DIFAL do ICMS será devido ao estado onde efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria, a tradixio, pois, ou o fim da prestação do serviço de transporte interestadual ou intermunicipal ou serviço de comunicação. Assim, agremiados, né, podemos agora tratar especificamente do chamado de modo impróprio DIFAL antecipatório, ou simplesmente DIFA ou imposto de fronteira. Impropriamente chamado, por quê? Porque, no rigor dos princípios, o DIFAL antecipatório não passa da cobrança antecipada do ICMS nas operações ou prestações interestaduais em que se presume que haverá uma operação ou prestação subsequente, para que melhor se compreenda. Alguns estados, né, o estado de São Paulo, por exemplo, até há pouco tempo o estado do Rio Grande do Sul, alguns estados, repito, exigem que a empresa que adquire mercadorias em outros estados recolha na fronteira o ICMS, portanto, recolha o ICMS antecipadamente, não é? E os estados chamam a esse fenômeno de DIFAL antecipatório. Mas, na verdade, né, isso não passa, né, de um desdobramento do que dispõe o artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. O parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, que foi introduzido no sistema pela Emenda Constitucional número 3 de 93, possibilita a tributação por fato futuro, o que é, no mínimo, de constitucionalidade, digamos, questionável, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, engoliu mais essa emenda
constitucional. Não foi o constituinte originário que autorizou a tributação por fato futuro, né? Foi o constituinte derivado, que, em rigor, nem é constituinte, né? O Congresso Nacional tem o poder reformador da Constituição, mas observadas uma série de limitações materiais e formais, implícitas e explícitas, que atendem pelo nome técnico de cláusulas pétreas, de pedra, irremovíveis por meio de emenda constitucional. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 456 da repercussão federal, decidiu por unanimidade, leio, que a antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, portanto, de lei ordinária. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Melhor seria em lei complementar nacional. Portanto, em havendo antecipação com substituição tributária do pagamento do ICMS, é imprescindível a edição de uma lei complementar nacional disciplinando o assunto. É o que, de resto, determina o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha B da Constituição. No entanto, a situação é diferente para as microempresas e para as empresas de pequeno porte vinculadas ao Simples Nacional. Vejam, o artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição, estatui que deverá ser dispensado um tratamento tributário favorável para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive para as optantes por regimes especiais ou pelo regime do Simples. No entanto, o artigo 13 da Lei Complementar que trata do assunto, que é a Lei Complementar 123 de 2006, proíbe que as empresas optantes pelo Simples Nacional se apropriem dos créditos de ICMS. Como conciliar esses dois dispositivos conflitantes? A Constituição sinaliza, né, falo pela ótica dos colegas, para a direita, e a Lei Complementar 123 para o caminho da esquerda. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 517 da repercussão geral, acolhendo por maioria de votos, apertada maioria de votos, 6-5, o relatório do ministro Edson Fachin, decidiu que é válida a cobrança antecipada do DIFAL das empresas optantes pelo Simples Nacional. Vejam os colegas, né, que essa não foi a melhor solução, né? Nós não estamos aqui nem para catalogar, nem para aplaudir as decisões do Poder Judiciário. É claro que, como jurisdicionados, temos que nos curvar às decisões judiciais, especialmente quando elas promanam da mais alta corte do país. Nós estamos aqui, sem dúvida, né, num congresso dessa magnitude, para fazer ciência do direito tributário. E, de mais a mais, nós sabemos que o Supremo é integrado por homens e mulheres de pensamento, sempre abertos à mudança de opinião, quando se convencem da procedência das teses que lhes são opostas. Então, nesse sentido, né, eu ouso dizer que o Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, decidiu mal a questão, não é? Essa lei complementar, a Lei Complementar 123 de 2006, não pode trazer prejuízos para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Pelo contrário, deve-lhes assegurar, repito, o tratamento diferenciado,
privilegiado, conforme estatui o predito artigo 146, inciso 3, a linha D da Lei Maior. Não é? E isso não foi feito pela Lei Complementar 123, mais especificamente pelo artigo 13, parágrafo 1º, inciso 12, alíneas B e G da Lei Complementar 123 de 2006. A maioria, né, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 517 da repercussão geral, deu pela constitucionalidade desse dispositivo, o que, sem dúvida, foi muito do agrado, né, das fazendas públicas estaduais, que sempre pugnaram nesse sentido. Não é? A ratio decidendi da maioria, né, com o devido acatamento, não convence. Não é? A maioria observou que, não fosse assim, seria mais vantajoso para a empresa optante adquirir mercadorias fora da unidade federada do que fazê-lo no mesmo estado, na mesma unidade federada. Né? Realmente, na aquisição da mercadoria no território, né, da própria pessoa política, a carga econômica do ICMS é de 18%. Já a aquisição em outra unidade federada, a carga econômica será, dependendo da região de origem, de 12% ou de 7%. Isso, porém, não justifica que seja dado nas operações ou prestações interestaduais tratamento menos favorecido do que o dispensado às demais sociedades empresárias, né, na contramão, repito, do estabelecido no artigo 146, inciso 3, a linha D da Constituição. Eu acho que não estou dizendo nenhuma novidade, né, quando apregou que, acima de qualquer lei complementar, está a Constituição com seus princípios, né, com suas regras básicas, né, como muito bem ensina o professor Brigagão, né, Gustavo Brigagão, que também, né, me honra muito com sua presença. Pois bem, também não se diga, né, como fizeram muitos ministros do Supremo Tribunal Federal, já estou quase concluindo, né, o Deus Cronos, né, por intermédio dessa simpática jovem, já está me avisando que está na hora de caçar as velas da minha fala. Né. Mas eu dizia, né, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né, argumentaram que a opção pelo Simples Nacional é facultativa, né, o contribuinte não é obrigado a suportar eventuais inconvenientes que esse sistema de tributação possa lhes trazer. Mas essa argumentação não colhe. Por quê? Porque os direitos fundamentais, como é de trivial sabença, são irrenunciáveis, não são passíveis de restrição, são cláusulas pétreas. Né? O ministro chegou a dizer, né, ao se manifestar, que o optante pelo Simples tem que aceitar a parte boa e a parte má do regime. Né? Quando, na realidade, né, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, não tem condições objetivas de se submeter ao regime pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Né? Bom, não bastasse isso, né, e já basta, agora, em função do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, as empresas optantes pelo Simples Nacional que venderem mercadorias para adquirentes localizados em outras unidades federadas terão que recolher o Simples, o que está certo, mais a diferença entre a alíquota interestadual e a interna do ICMS. E pior, deverão fazê-lo antecipadamente e não poderão se apropriar dos créditos correspondentes. Burla manifesta ao princípio da não cumulatividade do ICMS, que foi muito bem estudado há poucos instantes pelo professor Aires Fernandino Barreto. Eu termino, né, com uma frase de William Shakespeare na peça Sonho de uma Noite de Verão: durma-se com um barulho desses. Muito obrigado.
o que dizer depois de uma apresentação dessa, né, professor Roque? Sempre estou ficando mal acostumado, toda semana lhe ouvindo, professor. Semana que vem, que eu estarei em Quito, no Ifalatã, acho que eu vou levá-lo para ver se eu sou brindado novamente, senão eu senti falta das suas palavras na próxima semana. Bom, queria rapidamente comentar, meu querido amigo e professor Gustavo Brigagão, a Dani Brigagão, que é uma das maiores personalidades de direito tributário sem ser advogada, né? É impressionante o que ela consegue fazer. Também cumprimentar já os integrantes da próxima mesa, que será realizada após o coffee break de 15 minutos, pontuais, até porque essa mesa foi quase pontual. Quase, eu estava brincando aqui com a Mara Eugênia, quase que baitânica, porque o professor Edivaldo falou que estabeleceu uma pontualidade britânica na Bahia, nos eventos, então seria a nova pontualidade baiana com um fundo britânico, o professor Edivaldo lá instituiu. Eu queria cumprimentar o Bruno, da próxima mesa, o Gustavo já cumprimentei, o professor Tássio já citei aqui pela brilhante homenagem, pelo brilhante congresso, a Thaís de Laurentes, que está ladeada da querida Maísa também, duas queridas e brilhantes professores, e, por último, o professor André Mendes Moreira, a quem eu gostaria de fazer um pedido e encerrar a mesa. A professora Misabel, numa brincadeira na mesa de jantar de quarta-feira, alguém brincou com a gravata do IBDT e ela pegou no meu braço e disse o seguinte: você é muito jovem, trabalhe muito, depois você ganha gravata. Só que a Alice, gentilmente, me deu a gravata hoje. Eu me senti ganhando a medalha antes de disputar a prova. Então, por favor, André, diga à nossa rainha do direito tributário, nossa querida professora Misabel, que eu ganhei gravata, mas que isso vai me incentivar a trabalhar cada vez mais, inclusive aqui nessa casa. Muito obrigado a todos e todas. Teremos coffee break agora.